This motherfucking money music right here. Olá pessoal, eu sou Eduardo Haddad e nós estamos aqui no escritório da Fit House. Hoje, para falar sobre treinamento resistido aplicado aos esportes coletivos. A ideia, pessoal, é a seguinte. Nós temos falado muito sobre a periodização voltada para a estética, treinamento de bumbum, quero mais nem ouvir falar disso. Temos falado muito sobre métodos de hipertrofia. Vocês ainda vão ouvir falar sobre esteroides anabolizantes, sobre moduladores de receptores androgênicos. Vamos falar de muitas coisas. Falamos inclusive sobre a preparação física do MMA, alguns erros e muitos acertos que existem. Agora nós vamos falar sobre esportes coletivos. Foi questionado pra gente a ideia de se fazer exercícios para tenistas, musculação, né? Para tenista, exercício para o basquete, exercício para o handball. Calma, porque eles perguntam assim: professor Haddad, como deveria ser a preparação física para o ala? Na verdade, não é desse jeito que nós temos que raciocinar. A musculação, o treinamento resistido, cabe em qualquer contexto esportivo. Nós precisamos pensar sempre o seguinte, pessoal: dê uma olhada no calendário esportivo. Quantos meses estão disponíveis para a preparação física até o dia da competição? Pois é a partir daí que começa o seu raciocínio. Eu vou fazer uma situação completamente hipotética, mas é só para a gente discutir aqui, coisa entre nós, tudo bem? Vamos imaginar que você tenha 3 meses para se preparar. 3 meses nós poderíamos dividi-lo basicamente em uma etapa da preparação para cada mês. Na prática isso não vai acontecer, porque pode ser que o seu atleta ele precise de muito mais tempo para o treinamento tático e técnico, e aí a preparação física realmente vai ficar comprometida. Mas vamos apenas hipotetizar. Você precisa tentar jogar o modelo de periodização, ou seja, de organização do treinamento, dentro do tempo disponível. Então vamos trabalhar com esse contexto aí de 3 meses. Olha o que é que nós temos. Uma primeira etapa, ela deve ser utilizada para aumentar a resistência muscular e ou hipertrofia. Pessoas que já treinam, já fazem musculação e vão começar uma preparação para o esporte, não precisam fazer aprendizagem. Elas vão direto para o trabalho de resistência muscular ou hipertrofia muscular, ok? Perfeito. Acontece que você precisa delinear ou delimitar quais são os principais músculos envolvidos no esporte desse atleta. Se você imaginar que o basquete precisa de muito tríceps, desculpa, você errou. Não é disso que se fala. Isso aconteceu nos anos 80 e 70, principalmente aqui no Brasil. Nós temos que pensar o seguinte, assim: quais músculos verdadeiramente são importantes para a estabilização do tronco desse meu atleta? Se o esporte dele precisa de muita estabilidade de quadril e de joelho, se os ombros são muito sobrecarregados na prática desse esporte, consegue entender isso? Então você vai comparar, por exemplo, o jogador de tênis versus o jogador de basquete. Todos usam o corpo todo numa magnitude muito grande, com predominância de membros superiores para a parte hábil e estabilidade do corpo todo. Entretanto, o tenista se desloca muito mais em vai e vem do que um jogador de basquete. E o jogador de basquete tem muitas respostas rápidas em piso duro. Então vamos pensar nesses dois casos apenas para ilustrar. Você concorda comigo que um tenista e um jogador de basquete se dariam muito bem fazendo agachamentos? Sim, eles usam as pernas. E o agachamento usa quase todos os músculos, então tudo bem. Você concorda que os dois têm que ter uma grande estabilidade de core, dos músculos axiais? Nós temos 29 músculos para trabalhar aí. Você concorda que os dois, o basquete e o tênis, precisa de um trabalho muito grande nos ombros e nos membros superiores? Legal. Isso já facilita muito a nossa vida, porque aí você já consegue selecionar exercícios. Agora eu vou ajudar vocês a pensar um pouco no exercício. Você concorda que o deltoide anterior, o bíceps e o antebraço são muito importantes para quem joga tênis? É meio óbvio isso.
mas você precisa prescrever exercício para o deltoide anterior, para o bíceps e para o antebraço? Será que você não consegue um exercício que fortaleça ao mesmo tempo? Por exemplo, as empurradas, as puxadas, trabalham cadeias de músculos. Olha, o Haddad de novo falando sobre exercícios básicos, multiarticulares. Entenderam até aqui? Já sabem quais são os exercícios que vocês vão escolher, né? É isso mesmo, pessoal. Levantamento de terra, remada, agachamento, supino e desenvolvimento. O eixo é esse. Depois é evidente que outros exercícios vão entrar, mas vamos comentar um pouco mais. Fizemos o trabalho de resistência muscular ou de hipertrofia que, pessoal, para o esporte coletivo ou para o esporte das quadras, não tem por que ser trabalhado mais do que 4, talvez 8 semanas. Depende do seu calendário. A recomendação mais clara para esse nosso modelinho aqui de 3 meses, 1 mês dedicado a isso. A partir disso, e não precisa ser exatamente uma ruptura, pode inclusive ser gradual, nós começamos a trabalhar força. Os mesmos exercícios, evidentemente, mas nós vamos trabalhar força. O volume do treino vai cair muito. Para resistência, nós usamos séries longas, 15, 20 repetições, ou trabalhamos por tempo, 1 minuto direto fazendo exercício. Aqui, nós vamos usar descansos muito longos, séries curtas, séries pesadas, mais desafiadoras. Um exercício só basta. Talvez acrescenta mais um exercício complementar, mais leve ao final. Entendido? Treinamento de força. Dependendo da modalidade esportiva, se você sair do tênis e ir lá para o futebol americano, você vai pesquisar na literatura e você vai encontrar uma amplitude muito grande de tempo destinado a isso. De 4 semanas até 20 semanas treinando força. Poxa, Haddad, como é que eu vou me encontrar de 4 até 20 semanas? A natureza do esporte dos seus atletas. Um esporte que usa muita força ou que sofre risco de lesões muito severas, precisa de mais tempo treinando força. Não é o caso dos nossos exemplos aqui. Tudo bem? Treinemos a força então de 4 até 6 semanas de exercício de força. A partir daí, pessoal, nós vamos ter aproximadamente de 2 até 3, talvez 4 semanas para trabalhar potência. É aqui que surge o divisor das águas. Prestem bastante atenção. Não se treina potência para o esporte dentro da sala de musculação. O movimento dos halteres ou das máquinas impede que você faça a potência na sua magnitude total. O treino de potência, ele precisa apresentar um efeito de transferência para o gesto esportivo. Se é um arremesso, se é um passe, se é um salto, se é um movimento explosivo, precisa se parecer com isso. Portanto, fazer o supino não vai melhorar o seu arremesso. Você precisa usar agora medicine ball, você precisa de elásticos, de correntes, para você simular aquele movimento. Consegue entender isso? Ok, porque agora nós não vamos abortar os exercícios de musculação. Nós vamos fazer o exercício resistido somente uma vez na semana. As outras 2 unidades de treinamento semanal vão ser destinadas ao trabalho de explosão muscular. Na última semana, ou nos últimos 10 dias pré-competitivo, nem peso nós vamos utilizar, nós vamos fazer exclusivamente o trabalho de potência, de explosão muscular. Consegue entender isso? Ok, porque agora nós estamos na fase final. Se for um torneio que dure 2, 3 semanas, nós vamos apenas dar um estímulo semanal de força para manter a ativação muscular, para manter o tônus adquirido, para manter drive neural. As outras sessões de treino vão ser destinadas ao treinamento técnico e tático. No meio do campeonato, não se recomenda treinar a potência. O risco de você tirar um atleta de quadra é muito grande. Besteira fazer isso. Deixe que o próprio esporte, o próprio jogo tenha o seu efeito de treinamento. Você precisa manter força. Pessoal, preparação física é um assunto muito sério. Aqui nós estamos fazendo um vídeo
apenas para os apontamentos mais expressivos, os mais importantes. Se vocês buscarem na literatura, e aqui no Brasil nós temos um papa nisso, professor, doutor Antônio Carlos Gomes, uma sumidade no assunto. Tem outro, o professor Ricardo Barros, o Rambo, meu amigão, pessoa maravilhosa para falar sobre preparação física com exercícios resistidos. Gente, só não fiquem sem ter acesso à literatura ou aos nossos vídeos. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.